Eu nunca vi alguém ser tão perseguido pela mídia como o Bolsonaro é. E olha que eu fui perseguido bastante. Eu diria para você o seguinte, o Bolsonaro, ele estabeleceu uma forma de comunicação com a sociedade que independe da intermediação dos meios de comunicação. Isso, e essa é a grande razão da repulsa da mídia. As pessoas falam, é que o Bolsonaro não está dando a verba publicitária. Isso pode ter até algum efeito, mas eu diria para você, vamos dar um exemplo clássico. Você acha que o faturamento do poder público tem influência no faturamento da TV Globo? Muito pouco. O que tem influência a eles é a perda do poder. E o Bolsonaro, na hora que estabeleceu a comunicação direta, ele simplesmente tirou o poder de influência que a própria mídia tem sobre o eleitorado de uma maneira geral, sobre a população de uma maneira geral. Então, consequentemente, é pau no Bolsonaro. O Bolsonaro já foi para a campanha eleitoral, participar da entrevista no Jornal Nacional, já contestou os apresentadores no ar. Então, nenhum outro fez isso. Agora, eu diria para você o seguinte, a mídia foi a grande culpada do seu Sérgio Moro ter conseguido chegar onde chegou com essa Operação Lava Jato. O impeachment, não foi o impeachment que gerou o Bolsonaro. As pessoas estão muito enganadas com relação a isso. O impeachment foi um processo jurídico-político que tirou um governo ruim, que a Dilma ainda conseguia ser pior do que a mediana do PT de uma maneira geral, porque a Dilma era pior do que o PT. O problema da Dilma é o seguinte, eu costumo dizer, o Bolsonaro viveu dos seus 3 anos e meio de governo, 2 de pandemia e está vivendo meio de guerra. Imagine a Dilma com 2 anos e meio de pandemia e guerra. A Dilma já era uma pandemia, imagine ela com pandemia. Então, o que acontece? Bolsonaro é fruto de um processo que eu procuro também, não querendo fazer de novo propaganda, mas eu relato no livro, que é o processo da polarização. A polarização não começou agora, ela vem já desde a primeira eleição. Quando o Collor disputou a eleição, o Collor representava o espectro da direita que hoje está sendo representado pelo Bolsonaro. E o Lula tomou o lugar do Brizola, que era o Brizola que era a esquerda, tomou no Photoshop. E não largou mais, o PT não largou mais. Aí com o Fernando Henrique tomou o lugar do Collor pelo impeachment do Collor, essa que é a verdade, o PSDB tomou, e o Bolsonaro tomou o lugar do PSDB, porque esse processo da Lava Jato, ele acabou com o PSDB naquele momento também. Quando teve aquelas denúncias contra o Aécio naquele momento, aquelas imagens, aquela coisa toda, o PSDB sofreu com aquilo. Não tô dizendo que é justo ou injusto, não quero entrar no mérito. Eu estou falando em termos de deterioração da imagem pública. Então o Bolsonaro, naquele vácuo, ele conseguiu ser o anti-PT, que o PT nunca deixou, com o Lula na cadeia, que eu acho que foi um grande erro, que o Lula tinha que ter disputado a eleição em 2018, tirar o Lula da eleição foi um erro, o Lula não teria ganho aquela eleição, o Bolsonaro ganharia do mesmo jeito, e nós teríamos diminuído muito a polarização política que está havendo hoje depois da eleição do Bolsonaro. Era muito importante que o Bolsonaro tivesse derrotado o próprio Lula naquela eleição. Agora ele virou como vítima. Por isso é que aparentemente ele está assim como um resgate. Naquele momento ele ia enfrentar dentro da discussão daquele processo. Não ia ganhar a eleição, não havia a menor possibilidade de não ganhar a eleição do Bolsonaro. Mas não deixou de ter o seu lado. A polarização era contra o PT. E o Lula, de uma certa forma, bancou a candidatura do Haddad em 2018 e dentro da cadeia ainda conseguiu chegar o Haddad no segundo turno e com uma diferença, vamos dizer o seguinte, o Bolsonaro ganhou muito bem, mas tiveram lá 40 e poucos por cento. O Lula é um fenômeno disso. Não há dúvida. Porra, porque... Mas é porque ele representa essa polarização, entendeu? Mas só que ele e nós temos 1/3 do PT, 1/3 que está o anti-PT e 1/3 que vai voar no momento. Em função que foi sempre esse outro terço que decidiu a eleição. Sempre. O Brasil é um país centro, né? Só que não é a terceira via. Eu comparo com o seguinte, você vê agora o que aconteceu na França com o Macron. O Macron é um centro na França, né? E ele venceu a eleição quando ninguém queria ele. Por quê? Porque lá na França é diferente. Lá eles não querem que a polarização ganhe. Eles querem derrotar a polarização. Então a esquerda e a direita se enfrentaram e o Macron acabou levando porque ninguém queria que ficasse com o lado da polarização. No Brasil jamais haveria terceira via porque as pessoas não querem definir pelo centro, querem justamente que o lado da polarização vença. E foi isso que aconteceu. Não querem. Embora quem decida seja o eleitor do meio termo, mas acaba indo para um lado, ele opta por um lado da polarização. Ele não vai para o centro para ser alternativa à polarização. Reclama da polarização, mas leva ela ao extremo. Porque ele decide a favor de um